Agradeço a todos. Então, espero que estejam a passar por um bom momento e que estejam todos bem. E aqui está muito calor, sabem? E as ondas de calor e tudo está a mudar muito, mas é tudo a sua vontade de qualquer forma. Então, como estava a dizer mais cedo, antes do Japan, estava a contar sobre este grandioso evento que vai acontecer amanhã e é na verdade um evento abençoado que no local onde o Senhor Rama nasceu, depois de tantos anos em que o templo foi destruído por invasões, agora depois de tanta luta também no tribunal, que finalmente esse maravilhoso templo para o Senhor Rama vai ser erigido e amanhã vão fazer a cerimónia de inauguração e a colocação da primeira pedra para o templo. E eu oro para que o Senhor Rama vos abençoe a todos. Então, vou pedir ao Jagopal para fazer as vossas perguntas. Pergunta: querido Guruji, tornou-se moda hoje em dia dizer que eu sou espiritual, mas não religioso. As pessoas também não querem falar sobre Deus, mas apenas de energia ou consciência. Isto está bem? E o que é que as pessoas perdem ao fazer isto? É verdade. Hoje em dia tornou-se uma moda. As pessoas têm medo de utilizar a palavra Deus, sabem? Nos tempos antigos, veem todos os filmes antigos, todos falavam de Deus e agora, hoje em dia, falam de consciência e que há uma consciência. Isto são tudo termos para definir algo. Sabem que na realidade as pessoas não compreendem aquilo que estão a falar. Quando falamos de Deus, quando utilizamos a palavra Deus, nós temos uma certa referência a alguém e porque temos um corpo físico, temos uma mente, estamos mais acostumados a uma pessoa. Enquanto que quando falamos de uma consciência, muito bem, estamos conscientes de tantas coisas nas nossas vidas, sabem? Estamos conscientes, ainda assim, quando falamos de felicidade, nós estamos conscientes de que não somos realmente felizes, mas ainda assim colocamos uma certa, como dizer, um certo disfarce de que estamos felizes. No entanto, essa consciência está lá de que não somos felizes, esse conhecimento está lá de que não somos felizes. Então, a mesma coisa hoje em dia tornou-se uma moda que as pessoas têm tanto medo, como estavas a dizer anteriormente na tua própria pergunta, falas que as pessoas falam de serem espirituais e não religiosas, porque se identificam muito com o que a religião fez. É verdade, a religião é a base de onde uma pessoa se coloca. A religião, quando falamos de uma pessoa religiosa, não estamos a falar da religião em si mesma, estamos a falar daquela pessoa, dessa pessoa que tem uma conexão com o divino, que torna o divino a parecer real para essa pessoa. Isso é uma pessoa religiosa, uma pessoa que está dedicada ao seu próprio caminho. E, em primeiro lugar, a pessoa está clara sobre o caminho que tomou. Então, religioso não significa estar numa religião fundamentalista e com uma mente muito estreita. Não. Podem ser religiosamente a fazer tantas coisas que significa que estão muito dedicados àquilo que estão a fazer. Estão dedicados religiosamente ao vosso caminho em si mesmo. Estão dedicados religiosamente à vossa busca de quem são. E veem, esse termo religioso significa que vocês estão muito dedicados, que estão profundamente dedicados àquilo que estão a fazer e querem alcançar isso.
Mas claro, quando estamos a falar disso de uma forma genérica, as pessoas identificam-no com, se és religioso, significa que tens que pertencer a uma religião, e significa muito dogmático e com uma mente muito estreita. Então não tem nada a ver com isso. Vocês podem ser religiosos, e um outro termo para religioso significa também espiritual. Então não são separadas uma da outra, sabem? Quando têm essa essa força motora interior de quererem irem mais fundo e descobrir na profundidade das coisas de porque é que estão aqui em si mesmos. Então é aí que a espiritualidade entra e dá-vos uma compreensão mais profunda de onde é que se colocam e para onde é que se dirigem. Então não é para terem vergonha, mesmo que digam que são religiosos ou dizem que são espirituais. Mas muito frequentemente as pessoas têm medo, sabem, de parecerem como é que as pessoas olham para vós. As pessoas pensam, eu tenho que ser politicamente correto aos olhos dos meus amigos, aos olhos dos meus pais, aos olhos do meu amado, aos olhos das pessoas à minha volta. Eu tenho que desempenhar o papel de como vai servir-lhes melhor, e enquanto os servir melhor, eu estou muito bem com isso. Então é por isso que utilizam estas palavras politicamente corretas, como espiritualidade e consciência, sabem? Porque no momento em que usamos a palavra Deus, as pessoas começam a olhar para vós de uma forma muito estranha, porque hoje em dia as pessoas não querem escutar a palavra Deus. Veem muito claramente neste mundo que está a acontecer, mas veem, o divino tem aspectos diferentes. Deus adotou formas diferentes e nomes diferentes, mas estes nomes e formas têm um certo poder neles mesmos, e quando adotam um nome, isso reage no próprio cérebro, e quando reage no cérebro, altera alguma coisa muda na vossa própria mentalidade. Enquanto que, se apenas utilizarem consciência, tem muitos significados nisso, sabem? Estão inconscientes das coisas que estão a fazer. É uma frequência muito baixa, porque também, de uma forma genérica, as pessoas usam essa palavra na sua vida diária, quando estão conscientes das coisas que estão a acontecer à vossa volta, sabem? Mas não sustentam um certo poder nela mesmo. É por isso que as pessoas que estão no caminho espiritual não deveriam enfraquecer-se a si mesmas, veem, porque o vosso poder vem daquilo que são e da forma como são, e não deveriam ter vergonha de, de utilizar estas palavras, porque estas são as palavras que sustêm uma certa energia no seu interior. E aqui estou outra vez a utilizar a palavra energia. Então, é o poder, a energia da palavra em si mesma que utilizam, que pode transformar e mudar tudo. Então, mas em primeiro lugar, temos que ter essa crença firme e essa fé firme naquilo que estamos a fazer. Então, e também no vosso próprio caminho, porque se vocês não estiverem claros sobre o vosso caminho, claro que então vão preocupar-se com a forma como as pessoas estão a pensar sobre vós e a forma como as pessoas vos veem. Mas se forem fortes, estiverem fortes e dedicados ao vosso caminho, então não importa o que palavra utilizam. Podem utilizar também algumas vezes, veem a palavra consciência, energia, para se referirem às mesmas coisas. Mas no vosso interior sabem que se estão a referir a essa personalidade suprema em si mesma, estão a referir-se a essa consciência divina, que é o próprio Deus.
Então, quer utilizem a palavra de Deus ou não, da vossa perspectiva, tem que estar claro sobre isso. E sabendo que é apenas Ele que é a fonte de tudo, e é isso que estamos todos a tentar alcançar. Ele é o objetivo. Então, foi isso que Bhagavan sempre disse. Uma lembrança ao longo do Bhagavad Gita, ele é um lembrete do nosso verdadeiro self em si mesmo, mas nós temos que estar em comunhão com esse self em primeiro lugar. Temos que estar num relacionamento, temos que chegar a conhecer esse self. Então, pergunta, Guruji, o meu parceiro é judeu. Ambos aceitamos que, em última análise, existe o mesmo Deus por trás de ambas as nossas fés. No entanto, como pôde Deus dar o mandamento a Moisés de proibir a veneração de imagens e depois, por outro lado, dizer a pessoas diferentes que ele está agradado por quem quer que lhe ofereça apenas uma folha, uma flor ou uma murti? Podes, por favor, colocar alguma luz nisto? Veem, nos ensinamentos que Bhagavan deu, profetas diferentes e santos diferentes, e finalmente ele mesmo acabou por falar. Na verdade, quando entramos nos ensinamentos, temos também que compreender a que tipo de pessoas, para que tipo de pessoas é que ele está a falar. E, de acordo com estas pessoas, ele vai dar um certo conhecimento, de uma certa forma. Por exemplo, aquilo que estás a dizer agora mesmo sobre essa parte em que ele disse a Moisés: não, não deverias ter qualquer imagem, não deverias venerar qualquer imagem, mas ele nunca disse que não deverias ter uma imagem dele. Ele disse que não deveriam ter imagens de divindades inferiores ou de seres inferiores. Mesma coisa que Krishna disse no Gita: aqueles que me veneram vêm a mim, aqueles que veneram os devas vão para a morada dos devas, aqueles que veneram os deuses inferiores ou menores vão para os deuses inferiores, para, para as entidades que estão a venerar. Então, quando ele está a dizer isto, ele está a focar-se, ele está a tornar claro que ele é o ponto central onde a vossa mente tem de estar focada. E se a vossa mente não está focada nisso, então a vossa mente vai divergir-se de tantas formas. Então aqui estamos a falar de uma devoção da mente unificada, é isso que ele está a pedir, é isso que ele pede a todos, quer venham, como ele disse a Moisés, que não deveriam venerar uma imagem, mas ainda assim ele nunca disse que não deveriam venerá-lo a ele, que não deveriam ter uma imagem dele. O ponto é que nunca ninguém o viu para fazer uma imagem dele nessa religião, sabem? Então é por isso que Bhagavan Krishna disse no capítulo 7, verso 10, ele disse: eu sou as sementes de todos os seres, eu sou a inteligência no inteligente, eu sou o esplendor no esplêndido. Sabem, quando analisamos isso, vemos que eu sou a semente em todos os seres, que significa que eu sou aquele que, que é o ponto central de tudo. E, em primeiro lugar, eu sou essa inteligência no inteligente. A inteligência no inteligente significa que uma pessoa inteligente, alguém que é inteligente, toma consciência dessa eternidade do próprio Atma. Esse foco tem de estar no self. O self é a manifestação que torna uma pessoa, que faz com que uma pessoa percepcione tudo. Sem ter esse conhecimento, nem sequer estariam aqui. Então, o ponto central que o Bhagavan está a dizer agora mesmo é focarem
focarem-se em algo que é eterno. E quem é esse ser eterno que é a semente de tudo? É o próprio Senhor Supremo. Então, uma vez que tenham tido essa compreensão de quem Deus é e como Ele manifestou tudo, uma vez que tenham tido essa experiência, em si mesmo, causa e o efeito, quer que seja que me ofereçam, notem que não há nada que permeie em que eu não esteja. Então, dessa forma, veem profundamente onde Bhagavan está a dizer coisas semelhantes. É a forma como compreendem. Quando alguém diz sim, não deverias venerar uma certa forma, mas ainda assim, numa outra religião, ele disse sim, venerem-me a mim. Ele nunca disse que não deveriam venerar-me. Então, e sabendo que ele é a essência em tudo, podem venerá-lo em todo lado, em tudo. Então, compreendem que quando olham para os ensinamentos, o Bhagavan, o mesmo Senhor, disse as mesmas coisas, apenas a compreensão disso é que varia em todo lado. Cada pessoa, a compreensão de cada pessoa é da forma que cada um quer. Alguns entendê-lo de uma forma muito estreita, isso é assim que está escrito e é assim que é. Enquanto que olhamos para isso a partir do ponto de vista do Gita, dá uma compreensão diferente, uma profundidade diferente. A mesma coisa Bhagavan disse. Ele não disse que deveriam venerar a forma exterior, ele disse que deveriam venerar-me a mim, a essência eterna que permeia sobre tudo. Foi isso que ele quis dizer também. Então, é apenas uma coisa. Dessa forma, verão que ambas as escrituras há tanta riqueza, mas em primeiro lugar têm de que colocar essa mente estreita de lado para poderem agarrar a verdadeira compreensão. Porque, bem, quando falamos de Deus, claro, nós personificamos-lo da forma como queremos que ele seja e muitas vezes colocamos a nossa própria limitação nele. Nós queremos um Deus que nos sirva. Enquanto Ele nos servir, nós estamos em boa comunhão com Ele. Mas no momento em que Ele não nos serve, então há problemática. Mas é mesmo o Deus dessa forma não. É a nossa própria compreensão da nossa mente, das coisas que projetamos em algo, em alguém que é ilimitado. A nossa mente limitada está a projetar em algo que é ilimitado. Então, como é que uma mente que é limitada pode compreender aquilo que é ilimitado? É muito difícil. No Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 19, sabem, Bhagavan Krishna disse: Eu sou o calor do sol, e quando no outono eu trago a chuva, eu sou a imortalidade e sou a personificação da morte. Eu sou o pensamento e sou o objeto. Quando analisamos isso, verão um contraste, uma contradição em ambas as coisas. Aqui ele está a falar do Sol. Quando analisamos isso profundamente, vemos que o Sol, como numa compreensão climática, o Sol tem um grande impacto na própria natureza. E quando compreendemos, quando olhamos para isso de uma perspectiva exterior, porque é que ele está a falar do Sol, porque é que ele está a falar da chuva? Não, mas é uma compreensão teológica muito profunda, porque é o Sol que regula também a atmosfera, como agora o Sol está a predominar, vêem todas as árvores estão a ansiar por água. Então, quando Bhagavan
quando reverter o efeito do sol e cobrir, então vai haver a chuva. O que significa, imaginem, o poder do próprio sol. Então ele disse: eu sou a imortalidade e sou a personificação da morte. Então, da compreensão, da consciência, a consciência é eterna, mas a morte é para coisas que são manifestadas, matéria. Então, uma pessoa que é eterna e que compreende, realiza essa eternidade no nível átmico, a pessoa fica livre. Mas aquele que está a segurar algo que é limitado, a nossa mentalidade estreita, a nossa forma de pensar de uma forma muito quadrada, isso vai trazer a morte. É por isso que vem o paradoxo de ambos nisso. Depois ele disse: eu sou o pensamento e o objeto. Eu sou o pensamento porque eu sou subtil. E através dessa subtileza, o objeto manifesta-se a si mesmo. Então, vocês percepcionam e o outro não percepcionam. Então, dessa forma, vem a dualidade das coisas que coexistem. Mas o divino está para além desta dualidade em si mesma. Apenas transcendem estas duas é que podem realmente encontrar essa divindade. Então aqui Bhagavan disse: eu não sou limitado. E é tão bonito da forma como ele disse, que querem um Deus que é limitado, tal como modelaram ou como construíram, ou querem um Deus que é sublime, que é omnipresente, que é omnisciente, que se encontra em tudo. Então, esta é uma realização diferente, uma tomada de consciência diferente. Então, dessa forma, vão encontrar nas Escrituras, quando vão mais profundamente na vossa compreensão sobre este conhecimento escritural, as Escrituras, que não há realmente uma grande diferença. A diferença vem apenas nas palavras e através disso vão ver que a religião, as pessoas lutaram e mataram umas às outras só por causa de palavras. Sabem, um diz o meu Deus é maior porque usa um outro nome para Deus e o outro diz não, o meu Deus é melhor, e lutam um com o outro. Mas não estão a tomar consciência de que estão a falar do único Deus supremo, só há um. Estão a lutar por palavras apenas. E esse é o problema. As pessoas olham para as palavras e comparam palavras apenas e depois ficam presas a essas palavras e tornam-se tão fanáticas por causa dessa palavra, porque está escrito, e vê isso no mundo hoje em dia, o que isso fez. Todas as guerras, todas as formas como as pessoas pensam que se eu aprofundar a minha compreensão é porque sou mais superior do que outras pessoas, mas não têm qualquer compreensão das suas próprias escrituras, porque todas as escrituras vêm do divino, sabem? O divino tem uma percepção mais abrangente de ver as coisas, não é de uma forma, de uma mente muito estreita, uma mentalidade muito estreita. Então, quando vão mais fundo, vocês têm que se transformar nesse aspecto divino. E então, a vossa visão de como percepcionam e como compreendem, isso também mudará. Se estiverem sentados no modo da mentalidade estreita, claro, então qualquer escritura que peguem, vão encontrar essa estreiteza nisso. Mas se estiverem absorvidos nos ensinamentos divinos, verdadeiramente, e se transformarem essa divindade, despertando essa divindade que está no vosso interior, essa consciência divina que está no vosso interior, vão percepcionar esse divino, mesmo que aquilo que estejam a ler seja numa forma, uma estreiteza mental, vão ver que há um ângulo diferente de ver as coisas, e este é o ângulo divino. E quando olham para isso desse ponto de vista, do ponto de vista da vossa divindade no vosso interior, vão percepcionar que há um contexto diferente em si mesmo. Aquilo que Bhagavan disse, que Deus disse em todas as escrituras, quer seja dos judeus, dos hindus, da cristandade,
o que seja, é sempre tudo centrar a mente no próprio divino. E não há milhares de Deus, há apenas um, uma realidade suprema, há apenas um próprio Senhor Supremo. Chamamos-lhe através de muitos nomes, mas ele não é tocado por nada, tal como nós humanos são. Ele não está condicionado pela forma como a mente humana está condicionada. Então, queremos ser como os humanos ao longo das épocas, continuam a lutar, continuam sentados nesta mentalidade estreita? Não. Ou querem despertar. Como ele disse, nós somos partes dele e temos essa relação eterna com ele, e ele vem em muitas formas para relembrar a humanidade do seu relacionamento com ele, sabem? Da mesma forma, quando ele veio e falou com Moisés, porquê que acham que ele teve que vir e falar com Moisés? Ele veio para lembrar Moisés que tu tens que guiar a minha gente de volta para mim. Mais uma vez, ele está a lembrar do relacionamento que temos com ele. Nós temos este relacionamento eterno porque vimos dele. E ele vem de muitas formas para relembrar esse relacionamento com ele. E Bhagavan Krishna, claro, também deu o Gita, e através dos profetas e através dos santos de muitas religiões, ele sempre lembrou apenas desse relacionamento, nada mais. Porque nós humanos muitas vezes permitimos que a mente corra para o mundo e depois esquecemos sobre esse relacionamento com ele. Então, por isso ele teve que trazer várias formas, porque muitas pessoas compreendem, somos de diferentes culturas, nós temos formas diferentes de nos aproximarmos do divino, há diferentes formas de mostrar a nossa reverência e o nosso relacionamento para com ele. Então veem isso também quando as pessoas estão enamoradas, nem todas as pessoas expressam o seu amor da mesma forma. Há pessoas que o expressam de uma forma mais de mimo e outras pessoas não gostam de ser acariciadas ou mimadas, mas é uma expressão, e assim com culturas diferentes, em diferentes locais, nós expressamos o nosso amor para com Deus de formas diferentes. Apenas o que temos que remover é a nossa mentalidade estreita e começar a vê-lo a partir de um ponto de vista divino. Jai Gurudev.